Gente. Bem-vindo. Estamos chegando agora. Então tá bom. Vamos perguntar para a Silvia se ela já está gravando. Vamos ver se ela escreve. A Silvia escreve aqui. Estamos gravando. Bom, pessoal, primeiramente agradecer a participação, o aceite do convite. Sei que a agenda de vocês é tumultuada, que é corrida, teve carnaval, a semana ficou curta, não? Então, por conta disso, o meu agradecimento ainda é maior. E de toda a nossa rede, por trás, assim, a gente tem uma rede enorme de pessoas que estão apoiando esse evento e que gostariam de estar aqui, mas que a gente restringiu para dar tempo de nós tentar vocalizar todas essas demandas, as políticas para as mulheres, nesse dia que é tão especial, que é 7, véspera do Dia Internacional da Mulher. Então, este é o foco. Eu não deveria nem estar falando tanto assim, porque a Silvia, que está aí dando o nosso apoio na plataforma do Instituto Fome Zero, é que poderia estar falando aqui em meu lugar. Mas, obrigado pelos mini-currículos, todos importantes, muito espetaculares, não? Muito grandes, currículo, uma experiência de vida enorme. E essa é a finalidade desse encontro, é fazer essas experiências de vida, né, Verônica? Como na música, né? Ou Ana, como na ciranda, né? Fazer esse movimento de entrelaçamento de experiências. Por isso que eu vou pedir para a professora Márcia Lopes começar, para nos trazer um panorama, né, do que é a situação das mulheres, o contexto das mulheres hoje, principalmente aqui no Brasil. Eu e a professora Márcia, a gente participa de um grupo que fala sobre Fome Zero, que é a plataforma do Instituto Fome Zero. Então, quando eu pensei nela, foi exatamente nas falas dela sobre como a alta dos alimentos bate, ela repercute no lar, né? E a professora Márcia Lopes está convidada a falar para nós um pouquinho sobre isto. Eu vou falar aqui um pouquinho, porque são alguns minutinhos, o rádio é sempre bem corrido, falando em cerca de alguns minutos, 5, 6 minutos, depois a gente vai entrelaçando com a experiência de cada uma. Mas antes a gente pode falar uma apresentação breve, né? Eu sou, e a gente entra no debate. Márcia, começando por você, se apresente rapidinho. Depois a Ana e depois a Verônica. Olá, companheiras, companheiros, Jade, que bom estar aqui mais uma vez, né? Junto com a Ana, junto com a Verônica. Já pude ouvir a tua música, viu, Verônica? E fiquei encantada. Muito obrigada. Aqui, que bom. Então, eu sou aqui de Londrina, do Paraná, sou assistente social, fui professora aqui da UEL, do curso de Serviço Social, durante mais de 30 anos, fui secretária municipal de assistência social há 32 anos atrás, fui vereadora, e fui conselheira de vários conselhos de políticas públicas, e depois tive a honra de trabalhar com o presidente Lula no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome por 5 anos. Fui secretária executiva e fui ministra em 2010. E sempre, né, andando por esse país afora, sempre sentindo o chão das mulheres brasileiras, né, dessas guerreiras mulheres, e depois fiz consultorias pela FAO, sou hoje conselheira do Instituto Lula e também sou membro do Instituto Fome Zero, é um prazer estar aqui. Participei da transição do atual governo, então também acompanhamos, né, essa realidade que mudou tanto num período, né, de golpe a partir de 2016 e depois o que encontramos no Brasil em 2023. E aí continuo, tenho uma pequena empresa de consultoria, continua aí andando o Brasil, participando e militando no Consórcio Nordeste, na Câmara Temática de Assistência Social, e outras frentes aí, na Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social. É muita militância e nunca acaba o trabalho, né? Então, é um prazer estar aqui, viu, com vocês todas, né? E com você, Jader. E também agradecer a Silvia, que está aí na retaguarda, né? Aqui nos dando apoio. Aliás, deve ter mais gente da equipe do Fome Zero aí acompanhando a gente. Ana, seu lugar, pode falar. Ana.
Quero agradecer pela oportunidade, Jader, de estar aqui, com essas mulheres maravilhosas, né? Prazer em conhecer você, Márcia, que honra. E, Verônica, eu já sou fã, já sigo, já curto tudo. Então, eu sou Ana Tomichi, sou violonista e percussionista. Eu sou mineira, mas moro na Bahia há 20 anos, então eu me formei em licenciatura e fiz mestrado na UFBA, né? Em música, licenciatura em música. E faço parte dessa banda, Yaya Macemba, que é uma banda de mulheres e mulheres compositoras, né? Então, nós temos um grupo de samba, e esse samba com sotaque mais baiano, né? A gente tem uma pesquisa das sambadeiras, da música, do samba chula, do recôncavo baiano. Então, vamos fazer 7 anos de banda esse ano. E o Jader me conheceu, né, pelas redes sociais, e eu vim falar um pouco em nome da banda, né, Yaya Macemba. Em breve a gente vai estar em São Paulo fazendo uma turnê, e nós vamos para o Paraná também esse ano, que a gente passou no Natal, só não fechamos as datas, mas já estivemos também. E aí, é um prazer, gente. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Obrigado, Ana. Verônica. Olá a todas, olá Jader, que alegria estar aqui conversando com vocês, uma grande honra também, é um assunto que me interessa bastante, sob a visão de artista, né? Eu, recentemente, eu sou formada na FAO, eu vi a Márcia falando sobre a FAO, eu sou uma arquiteta de formação que sempre gostou de música e pela música me expresso, já há bastante tempo. Tenho 10 discos lançados, e o meu disco mais recente é um álbum autoral com 20 músicas, um disco duplo, chamado Cochicho no Silêncio, Vira Barulho, Irmã, que é um disco justamente que tenta trazer esse impacto da maternidade na vida adulta de uma forma poética. Né? Foi um grande impacto para mim, ser mãe, já um pouco mais velha, de 2 meninas, isso também é um grande impacto, e o impacto também da perda da minha mãe, que está acontecendo lentamente nesse momento. Isso tudo me trouxe para uma visão sobre a maternidade, que eu acho que é estrutural, sobre feminismo, sobre o papel da mulher, né, que me comove bastante, e nesse aspecto eu entendi que dentro da música havia muito poucas oportunidades, muito pouco repertório, inclusive, de compositoras falando sobre essa temática. Né, isso era uma questão que me tomou, e por isso eu realmente, assim, diferentemente da literatura, do jornalismo, que eu acho que nessas outras formas de expressão, o assunto está um pouco mais discutido, né? Você realmente, através da música, conseguir discutir e colocar a voz da mãe, a voz da mulher falando, e é esse o lugar que eu busquei com esse disco, e eu estou aqui, acho que o convite veio por isso. Obrigado, Verônica. Eu vou pedir para depois a gente mutar os microfones, enquanto na fala da professora Márcia. Gostaria de dizer também que esse programa vai ser replicado na Rádio Comunitária Balafon, na Guiné-Bissau. Então, falando das mulheres, então, eles também nós estamos numa parceria com eles, além de 3 web rádios, e depois a Rádio Fiscar também vai reproduzir essa gravação. Eu gostaria agora, então, de passar a palavra para Márcia Lopes, para tentar nos trazer esse quadro que é de tanta expectativa, tanta demanda, tanta angústia também, que vai da segurança ao alimento no prato. Márcia, obrigado. Isso mesmo, obrigada, Jader. Então, é uma oportunidade mesmo da gente estar aqui e fazer com que esse programa se replique, né? Em muitos lugares, porque eu acho que no mundo da tecnologia, no mundo da informação, do conhecimento, né, é fundamental que a informação chegue. E, principalmente, né, nós estamos falando de um país de mais de 212 milhões de habitantes, onde praticamente 52 milhões são mulheres, né, e mulheres que viveram e vivem, né, sob toda a história que nós temos, uma história muito pesada, muito carregada, né, de submissão, de subalternidade, de exploração,
pelo machismo, isso é mundial. Então, é claro que as consequências acontecem em todas as dimensões da vida, né? Poderia ser muito mais simples se a gente pensar, né, quando a gente vai numa comunidade indígena, quilombola, numa comunidade ribeirinha, numa comunidade de um município muito pequeno, né, onde as mulheres ainda têm um ciclo de vizinhança, que se falam, que se ajudam, que trocam, né? Então, a gente vai vendo como a vida poderia, de fato, ser muito mais simples, muito mais igual, muito mais parceira, né? E vendo vocês aí, o trabalho da Ana e o trabalho da Verônica, é isso, né? Vocês trabalham justamente com essa dimensão, né, do potencial que as pessoas têm, das habilidades culturais, artísticas, que é tão forte, né? Então, como é bom. E eu andando o Brasil, eu encontrei muitas mulheres negras, mulheres de periferia, mulheres do Bolsa Família, que diziam que cantar para elas era uma saúde mental, era uma terapia, e elas se sentiam com grande poder quando elas colocavam a voz com uma mensagem de músicas, né, de todas as músicas afros, músicas populares, de todos os estilos de músicas. Então, no entanto, é isso, né? Como assistente social, claro que a gente foi vivendo e vivenciando muitas experiências, tanto experiências muito positivas do ponto de vista da força da mulher, da capacidade de mobilização, de motivação, de otimismo, né, de carregar um grande fardo e de reagir a isso, né, de mulheres que foram se empoderando, de mulheres que foram ocupando seus espaços, e sempre com muita luta, muita resistência, inclusive como vítimas, né, de muitas violências, de muitos assédios, né? Então, nós vemos e vimos isso acontecer ao longo da história. E essa luta, porque cada passo, cada conquista, quando eu falo para os meus alunos, né, que as mulheres só começaram lá em 1934, outro dia, né, que começaram a discutir o direito ao voto, né, quer dizer, isso é muito recente. Quando a gente fala das mulheres, eu gosto muito desse dicionário que foi feito, né, Mulheres do Brasil, Dicionário das Mulheres de 1500 até a atualidade, né, são mulheres, e aqui, cada dia que eu posso, eu leio uma delas para eu conhecer mais uma mulher nesse Brasil, que fez história, e que foram elas, né, essa ancestralidade e essas mulheres heroínas que nos deixaram esse legado, né, esse legado de luta, de resistência e de mobilização. Então, é claro que a gente tem que falar em homenagem às mulheres, tem que falar, né, daquilo tudo que elas são muito capazes de fazer, e, por outro lado, claro, né, evidenciar e denunciar ainda o que as mulheres vivenciam, o que elas sofrem, né, o feminicídio, e a gente viaja para municípios de 3 mil habitantes, como municípios como São Paulo, de 12 milhões de habitantes, e isso está presente, né? A violência, o feminicídio, o descompasso nas relações humanas, sociais, né? E aí eu trago aqui, inclusive, eu imprimi que este ano, né, no 8 de março, o Manifesto Feminista fala: mulheres em defesa da democracia, por trabalho digno, legalização do aborto, reparação e bem viver, contra o fascismo e o racismo. E aí vai mostrando todos os tópicos, do ponto de vista do direito ao corpo, do respeito ao trabalho, de distribuição da riqueza, do direito ao acesso a cuidados, as mulheres em luta por uma vida sem violências, né? Mostrando que as mulheres também querem participar da economia do país, não é ficar com aquilo que sobra, mas e que, né, as grandes elites ou os grandes círculos, né, masculinos decidem, e por isso nos incomoda muito. E a gente já na plateia levanta e fala: por que essa mesa é só de homem? Né? Mas olha, agora, né, neste século, nós estamos tendo a capacidade não mais, né, o medo, a coragem de dizer isso e de perguntar: por que não
as mulheres ocupam esses espaços de poder, de debate, de criação, de inteligência, e aí em todas as dimensões, né? Dimensão econômica, social, cultural, ambiental, todas as dimensões da vida em sociedade. Então, eu penso que, né, um programa como esse tem que nos fazer mesmo refletir aquilo que nós, mulheres, já fomos capazes, né, de construir e de nos arvorar no direito de assumir, né, como causas nossas, e partilhando, e quanto mais companheiros participarem desta luta, melhor, né? E também o tanto que ainda nós temos que andar, que desenvolver, que construir, que formar nas novas gerações, para que as mulheres tenham, né, a igualdade, tenham o espaço, tenham absoluto respeito. Por isso, nada, né, de machismo, de racismo, de homofobia, não é? Nós somos pelo anticapacitismo, e isso não é simples, né? Porque todo dia nós temos que nos explicar por que isso, né? Porque ainda banalizam e naturalizam bandeiras de luta das mulheres. Mas eu acho que dei um pontapé aí, já passei da hora, né, para a gente continuar conversando nesse momento tão importante do Brasil, da conjuntura, de uma conjuntura internacional que nos amedronta, mas também de uma situação do golpe, da pandemia, que até hoje eu digo e tenho dito, né, a pandemia continua com graves consequências do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista da própria saúde física mesmo, orgânica. Então, acho que... Mas também, né, vivemos momentos em que nós passamos a ter também, né, governos, entidades, instituições. Imagina, ganhamos um Oscar agora, né, e que isso representou para o Brasil, não é? Para o cinema brasileiro, a gente ganhar um Oscar com este filme, não é? Ainda estou aqui dizendo bem da história deste país e do quanto a mulher, né, a nossa querida Fernanda Torres e Fernanda Montenegro e tantas lindas mulheres foram importantes e são importantes nas transformações do mundo que nós desejamos. Obrigado, Márcia, por essa fala tão importante. Ana Tomik, a gente gostaria de ouvir um pouco da sua visão e preparando já uma pergunta para a Márcia, com base em tudo o que ela disse agora, que pergunta você faria a ela? A Verônica também gostaria depois de ouvir uma pergunta da Verônica para a Márcia. Mas, Ana, os seus vídeos trazem muito contato com a natureza, um grupo de mulheres, mulheres fortes, mulheres instrumentistas, musicistas, que traduzem belas canções e belos ritmos. Como foi esse processo na formação desse grupo? E o que vocês buscam com a música de vocês? Tem muita expressão corporal nos seus vídeos também, né? O que vocês procuram trazer assim para a galera, como se diz? Olha, falar depois da Márcia é uma responsabilidade dessa mulher, que fala com tanta propriedade, e que bonito, que bom te ouvir, Márcia, adorei te conhecer. Então, vou falar um pouco da nossa trajetória. Tudo começou com a vontade mesmo das mulheres terem um trabalho visibilizado, né? Nós éramos já musicistas, mas sempre essa dificuldade também de assumir. Somos compositoras? Sim, somos compositoras, né? E somos instrumentistas, somos cantoras. Então, a ideia do grupo foi esse fortalecimento dessa ideia de mulheres juntas compositoras. É muito legal, porque a gente já são 7 anos, né? A gente vai vendo como a representatividade, né, é importante. Então, a partir do nosso grupo, vão surgindo outros grupos, e muitas outras mulheres trazem para a gente, nossa, como foi bom te ver tocando, criei coragem de também mostrar minhas músicas. Então, eu acho que a nossa ação, né, enquanto artistas, também tem essa função da representatividade da mulher, né, no palco, nesse lugar. Esse lugar é nosso. Eu mesma, né, particularmente, demorei muito para me ver como compositora.
eu sempre compus, né? Acho que desde criança, né? Eu sou professora de criança, eu vejo todo mundo compõe, é natural. E aí, eu, adolescente, já fazia canções mesmo, e eu demorei. Foi com o surgimento da banda Yaya Macemba que eu falei, eu sou compositora. E você vê que é tão natural para os homens, né? Tá nesse lugar, né? Eles sobem no palco, eu sou compositor e que beleza. Então, realmente, o que eu posso compartilhar é que existe uma dificuldade, mesmo sendo formada em música, tendo essa estrada, né, com a música, foi difícil para mim me colocar nesse lugar, né, como uma mulher compositora, instrumentista, percussionista, né, agregando todos esses valores. Então, eu vejo que a força da Yaya Macemba, né, começa pela gente morar aqui no Vale do Capão, no meio da natureza, como você mesmo disse, isso traz muita inspiração. A gente tem consciência que a gente tem uma vida privilegiada, né? Mas a gente precisa ir nas cidades, tocar, trabalhar para gerar o recurso, porque aqui não tem, né, essa oportunidade de estar ganhando dinheiro com música. Então, a gente tem que estar sempre recorrendo às políticas públicas, né? Que a Márcia deve conhecer bastante também sobre isso. Então, editais, que são super importantes para a gente sobreviver, para a gente conseguir morar aqui, né? No meio da natureza, a gente precisa acessar, sim, esses editais. É o que faz a gente sobreviver. E os SESCs, que a gente circula todo ano, a gente vai para São Paulo umas 3 vezes por ano. Então, a banda existe por isso, graças a Deus. Né? Então, você vê, então precisa de ter a força da união das pessoas, formar um grupo, ter um objetivo, né? Mas também precisamos, né, da força das políticas públicas, dos espaços, né, que abrem para a gente. Eu acho que cada vez mais isso está acontecendo, graças a Deus, esse espaço para as mulheres, né? Acho que é isso que eu tenho a dizer. Obrigado, Ana. Pensa na pergunta aí, depois a gente vai voltar com você. É uma pérola, meu Deus. Vou pensar. Tá bem. Enquanto você pensa, Verônica, essa sua voz que penetra no sentimento das pessoas, que harmoniza tanto com essas orquestras sinfônicas que você já gravou, que a gente vê, vai do quarteto de cordas a uma orquestra completa, né? Qual é o teu olhar, assim, o que você busca, pretende com a sua música, assim, na hora que você termina o show, como você se sente, assim, depois de terminar o show? A música é a forma de expressão na qual eu me reconheço desde muito criança, né, junto com os meus pais, que são músicos amadores. A música, eu considero a música, especialmente no Brasil, a mais democrática das artes, né? Um ponto de encontro, é um ponto em comum mesmo. E eu sempre me expressei, né, assim, através do violão, dos instrumentos de percussão, das rodas de samba. Chegar a cantar com as orquestras foi um outro processo, né, porque eu venho desse lugar da música mesmo, do sarau, da música da roda mesmo, muito popular, regional, né, é o meu ponto de início, assim, dentro da música. E é muito interessante poder justamente fazer essa conexão entre, né, a música de concerto e a música de rua, né, a música sem palco. Isso, para mim, sempre foi justamente um objetivo. E eu acho que eu tenho conseguido, nesse aspecto, me satisfazer muito nesse sentido. Mas existe um desejo em mim muito forte de falar sobre coletividade. E foi aí nesse ponto que entrou justamente, acho que esses últimos 2 trabalhos meus autorais, né, porque eu venho de um desejo muito mais de cantar compositores, cantar a nossa música brasileira, que é um cancioneiro mais rico do mundo, na minha opinião, né, do que eu conheço, mas não sou só eu que falo isso, mas eu comecei a perceber também que existia uma recorrência na narrativa masculina, né, inclusive sobre a mulher, inclusive sobre a forma de tratar a maternidade, a mãe, as figuras femininas, né? Se você analisar o repertório, né, que fala sobre a mãe, e você pode falar dos compositores mais importantes da música brasileira,
você vai perceber que a mãe é sempre tratada em forma de homenagem, com distanciamento, uma terceira pessoa, né, assim, sem colocar, em geral, as mazelas, de fato, assim, uma fala interna, uma narrativa feminina, é isso que eu sentia falta, uma narrativa feminina. E foi nesse aspecto que eu, quando me uni e virei mãe, né, me tornei mãe, tive as minhas filhas, percebi o impacto financeiro que isso me levava, impacto total na minha carreira, no meu posicionamento como cantora, né, que eu já vinha cantando já há um bom tempo, e percebi o quanto aquilo tomava meu tempo, assim, para minha alegria, mas também para certo desespero em alguns momentos, porque como equilibrar essas funções, né, que eu gostaria de continuar sendo uma cidadã, continuar sendo um ser social, uma pessoa presente na sociedade, uma profissional, né, de qualidade, e uma boa mãe, né, e como você, e uma dona de casa, essa história da segunda e terceira jornada foram muito impactantes para mim, né, e nesse momento eu falei, puxa, eu acho que não basta somente eu chamar outras mulheres para trabalharem comigo, isso é uma decisão que eu tomei há algum tempo, e, em geral, eu tenho procurado escolher profissionais mulheres para trabalhar junto, para desmistificar, inclusive, né, essa sensação que a gente tem de que as mulheres entre si não se dão bem, ou tem algum certo tipo de disputa, isso é o que eu falo, eu acho que a gente não compete quando a gente tem condições, quem não se fragiliza não compete. Acho que a fragilidade que é dada à mulher, que é quase que infligida à mulher, né, é ela que coloca a gente numa posição, muitas vezes, de disputa que não é realista, né, que é muito mais uma construção social. E aí, o que eu percebia que não bastava eu me unir a outras mulheres e chamar a mulher para fazer uma outra mulher para fazer a gravação, enfim, todas as etapas do meu disco foram feitas por um coletivo de 32 mulheres. Eu precisava também criar as narrativas, né, falar sobre o que é ser mulher, sobre a carga mental, sobre todos os aspectos que envolvem, ali dentro da minha visão naquele momento, os aspectos que envolvem a maternidade, né, quais são os impactos, né, que aquilo me causou, de uma forma poética, eu não preciso falar isso fazendo uma análise, etc., eu posso falar de várias formas, né, uma artista plástica vai falar da sua forma, usando seus elementos, e eu posso usar a música para falar disso. E foi nesse sentido, então, que eu fiz esse disco Xixo, que é como uma luta mesmo, assim, né? Porque eu acho que muitas coisas, inclusive, gostaria que fosse minha pergunta para a Márcia, eu tenho a impressão que desse contexto do trabalho invisibilizado e tomado como uma obrigação de amor, que é natural para a gente, porque a gente é realmente acolhedora, a gente... eu acho que tem na gente esse instinto, né, acolhedor e de provisão desse amor e desse cuidado. Mas, para além disso, o quanto isso não está escondendo, né, e dificultando, de fato, a nossa evolução enquanto seres sociais, enquanto seres profissionais, né, assim, dentro de atuação mesmo na sociedade. Então, gostaria que ela falasse um pouco para a gente disso, porque é uma questão que tem povoado aqui o meu desejo de discussão e de inspiração, inclusive, para a própria música. Márcia, enquanto a Posso Ana... responder? Pode, a Ana está pensando na pergunta dela aí. Eu já tenho, eu acho que a Ana, uma coisa, um lugar sozinho, morar num lugar não vale. Eu acho que tem tanta demanda, necessidade. Eu penso um pouco na violência, que às vezes a gente tem medo de ir para um lugar isolado, ermo. Mas depois ela fala. Márcia. Então, acho que, bom,
A Ana, na verdade, ela me provocou para que eu fizesse uma pergunta para ela, então, daqui a pouco. Até porque eu acho que essa experiência, né, que a Ana vive, isso é muito importante que isso fosse reproduzido, né? Reproduzido nos vários cantos desse país. Conheço bastante a Bahia, né, esse povo maravilhoso, e cada estado do Brasil com a sua identidade, né, o quanto isso poderia, e de fato, se constituir numa área de política pública muito forte e prioritária, que as mulheres, principalmente, nós estamos falando delas, que elas tivessem acesso, né, a desenvolver, a desempenhar, como a Verônica falou, né, trazer as mulheres, isso é fundamental, como você também, né, tem feito. Então, talvez, assim, que projetos, né, sociais, que projetos de políticas públicas nós poderíamos fazer do ponto de vista de alastrar essa mentalidade, esse desejo, essa aceitação, né, desse despertar das nossas condições culturais, artísticas, que são tão grandes, né, quando você dá oportunidade, quando você passa o carro de som na rua e chama, fala, olha, hoje nós vamos nos encontrar na praça para fazer lá uma cantoria, né? E isso eu já vivenciei, essa experiência, e claro que dá certo, né? O problema é isso, é ter o carro de som, é ter a pessoa que vai se dispor a fazer isso e que tenha um projeto, que tenha algo para oferecer, né? Então, acho que esse estímulo é sempre muito importante. Essa é uma dimensão da vida da mulher, principalmente na atualidade, no contexto eu estou muito impressionada, porque aonde a gente vai fazer uma supervisão, dar um curso, quando a gente pergunta para os psicólogos, para os assistentes sociais, para os educadores, né, qual é a realidade desse território? Então, eles falam muito nisso que a Verônica tocou, sobre a maternidade, a responsabilidade dessa maternidade, né, como isso geralmente é vivido, né, num processo muito mais de isolamento e de solidão, né? E o quanto a mulher tem que viver a dupla, tripla jornada, porque ela tem que trabalhar, ela tem que produzir, ela tem que pôr dinheiro na casa, ela tem que pôr comida na casa, e ela tem que dar atenção, ela tem que acompanhar a escola, ela tem que seguir os ritos que, às vezes, as instituições colocam sem ter noção de como é que essas famílias vivem, né, na periferia. E eu insisto, claro, eu falo mais disso porque é o meu mundo, né? Quando a gente fala de uma sociedade que todas, né, já aí respondendo para a Verônica, eu acho que é isso mesmo, né? Se esconde uma identidade, se esconde uma condição de capacidade, e de capacidades iguais, não há dúvida disso, isso já foi provado, né? De capacidades, de inteligência, de possibilidades de participação e de construção de um mundo onde, de fato, as pessoas atuem de forma igual, todos os gêneros, né? Então, isso já está dado. O problema é que há uma resistência ainda pelo machismo, pela cultura, né, do poder, é isso, né? Da meritocracia, da burocracia, né? No sentido de que é preciso ter sempre uma elite, né, no poder para dar o comando. E essa elite, geralmente, é uma elite de homens, né? Ainda é muito difícil a gente conseguir assegurar a diversidade, né? Sejam gênero, sejam, né? Quer dizer, nós estamos falando de mulheres, de homens, de gays, de lésbicas, de mulheres negras, indígenas, quilombolas, de população de rua, nós estamos falando dos mais diversos grupos e segmentos que nós temos representados na sociedade, e que tem voz para cantar, tem voz para reclamar, tem voz para produzir muita coisa boa, né? E que é isso, essa é a nossa tarefa, é a nossa tarefa mais árdua, né? E na minha experiência, é assim, partir das experiências bem vividas, né? Bem construídas, e da escala no Brasil. Eu sou uma mulher que
que tenho vivido esse processo de gestão de política pública, de trabalho em política pública, de observação, de discussão, de conhecimento, de ensino. E o que mais a gente vê é isso, quer dizer, o que se quer no Brasil, o que se precisa no Brasil, pelo volume que se tem, né, de pessoas e de desafios e de história e de problemas e de dificuldades, da desigualdade absurda, né, de todo tipo de preconceito e violência, é isso, é a gente dar escala às coisas boas que nós já fomos capazes de fazer e de produzir. Essa é a questão, né? Se a gente se isola num projeto pequeno, e essa era uma briga, quando eu coordenei o Fome Zero, eu falava muito isso, e o presidente, à época, falava isso. Nós vamos priorizar e dar escala nacional. E foi por isso que a gente conseguiu, sem dúvida, mudar os indicadores de fome, por isso que o Brasil saiu do mapa da fome, porque nós fizemos com que a alimentação escolar, o programa de requisição de agricultura familiar, o PRONAF, que é o acesso a crédito, e o Bolsa Família, chegasse, de fato, ao conjunto da população brasileira. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje, no Brasil, né, o último dado aqui são mais de 93 milhões de pessoas estão no cadastro único, ou seja, são consideradas pessoas pobres, pessoas que não têm acesso, não é só à renda, é a todo o conjunto de necessidades básicas, né? E isso não é pouca coisa, e eu tenho certeza que isso passa de 100 milhões, porque como o cadastro único tem um limite para que as famílias façam a sua inscrição, até meio salário mínimo por pessoa da família, ou 3 salários por família, claro que ficam pessoas de fora ainda, né? Então, isso para dar ideia da quantidade e de como, quando a gente pensa numa iniciativa, né, para as mulheres, quando a gente pensa numa organização, a gente precisa pensar onde eu estou, em que estado eu estou, qual é esse território, qual é essa história, como é que a gente vai criar essa identidade e como é que a gente vai dialogar com o mundo do trabalho, com a legislação do trabalho. Me lembro que, na época, a deputada, né, Gleice Hoffmann, quando conseguiu aprovar a lei de aposentadoria para as mulheres rurais. Imagina quantos anos essas mulheres viveram trabalhando na roça, os maridos podiam ter aposentadoria e elas não. Né? Isso faz o quê? 10 anos, 15 anos que a gente conseguiu isso, né? Agora, uma lei, né, hoje eu estava até falando com a secretária de Estado aqui de Política de Mulheres, né, do partido, e eu perguntava o que foi, né, uma coisa importante. Ela falou, é a lei que coloca equidade, né, que coloca a condição de acesso aos mesmos salários das mulheres. Né? Então, mas cada conquista dessa é muita luta, é muita mobilização, e que, às vezes, as mulheres mesmas não têm essa informação, né? e esse acesso. Então, esse é um trabalho que nós podemos fazer, o Jader, né, aí com o programa tão importante de rádio, os programas, né, das comunidades que as instituições assumem, o Instituto Fome Zero tem feito isso, e vocês, como artistas plenas, né, têm total condição de fazer chegar essa mensagem, pela música, pela organização, pelas reuniões. Eu fico sempre pensando nisso, como seria importante que cada comunidade tivesse um grupo de canto, por exemplo, que em cada comunidade se fomentasse um grupo de mulheres que cantam, que escrevam músicas, né? Eu tenho um neto que tem 21 anos, ele adora rap, mas ele era adolescente, e um dia eu estava trabalhando, ele me pôs para escutar rap. Não, vó, agora hoje você vai escutar o rap. E assim, como os raps, né, muitos deles falam dessa realidade, e falam muito da mãe, né? Isso que você falou, Verônica. Retratam muito a mãe, mas ainda muito nessa relação da afetividade, da responsabilidade, do cuidado, que sem a mãe eu estou sozinho, né? E são realidades pesadas, realidades que trazem a criminalidade, as violências vividas pelas mulheres.
Então, eu penso que também no mundo do trabalho, e o mundo do trabalho, tem sido transformado a cada dia, nós, na verdade, não sabemos, eu tenho um amigo que diz que nós estamos vivendo o momento da resistência ao trabalho como ele sempre foi, com as regras que ele sempre teve. E as pessoas agora dizem, né, eu não quero ter patrão, eu não quero ter registro, ou eu não posso ter, e aí eu quero autonomia, eu quero poder fazer, né, aquilo que eu gosto, que eu sei, e isso não é assim, porque a sociedade ainda não está estruturada para isso. Então, nós estamos vivendo e vamos viver um período de uma grande transição no mundo do trabalho, para a gente buscar identidade, para a gente afirmar os nossos direitos, para a gente afirmar, como você falou, né, essa narrativa feminina, que a nossa agenda entre em todos os lugares, em todas as políticas públicas, em todas as instituições, em todas as formas de organização da sociedade. Acho que aí é um desafio enorme, né, que nós temos que pensar, mas que eu acho que esse campo de vocês é muito propício para isso. Acho que seria muito legal forçar a barra, e isso tem que fazer uma disputa política no município, no estado, no nível federal, no orçamento público, né? Eu sempre me perguntei, desde que eu era adolescente, por que o orçamento para a saúde, para cultura e esporte são sempre tão baixos, né? Quando eles poderiam revelar um outro mundo de desenvolvimento sustentável, né? Cuidadoso com as pessoas. O Jader não me corta, eu vou falando, né, gente? Eu gosto de ouvir. Ana, eu imaginava aí o grupo todo na sala. Onde estão as demais? Você pode falar um pouco delas para nós? Então, nós moramos aqui, todas moram aqui Aliás, tem uma que mora em Salvador, uma percussionista, que todas as viagens, né, ela segue com a gente, mas somos 6. 5 moram aqui, uma mora em Salvador. Aí eu queria falar uma coisa importante, que logo que a gente teve a ideia de formar o grupo, a gente começou a pesquisar o samba de roda da Bahia, né? O samba chula, corridos, e nos deparamos com as sambadeiras, as matriarcas do samba da Bahia, né? Então, Dona Dalva Damiana, Dona Bete de Arembepe, Dona Aurinda do Prato, e por aí vai. São muitas, 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 muitas. Elas são mãe de santo, marisqueira, sambadeira, elas que fazem todos os festejos, né, do calendário de sociedades, Cosme e Damião, Caruru, e a gente ficou muito encantada, né? Então a gente montou um show e que virou o EP, né, que está no Spotify, YouTube, está em todos os lugares, que se chama De Umbigo a Umbigo, que foi esse encontro, né? Encontrar com essa fonte, essas matriarcas do samba, e também, cada lugar que a gente vai, quando a gente vai em São Paulo, por exemplo, a gente já fez show com a Nega Duda, esses encontros de mulheres, né, que a umbigada, ela é presente, né, em várias manifestações, não só musicais, né, mas da dança, principalmente, né, da tradição do Brasil. Então, tem no tambor de crioula, no samba de roda, no coco, esse gesto da umbigada, né? A mulher, elas se umbigam. Então, a gente montou esse trabalho de umbigo a umbigo. Então, a gente fez diversos shows e lives na época da pandemia com as mestras e também com outras pessoas mais jovens, né? A gente está sempre considerando que é um cordão, né? Um cordão umbilical. Então, de umbigo a umbigo, a gente chama de cordão de gerações. A gente está, né, com essa conexão, né? A gente tem uma live com a dona Dalva Damiana, que é a mais velha. Ela está com 97 anos agora, ela é de Cachoeira, e ela recebeu o título de doutora em samba, né? É a primeira mulher do Brasil a receber esse título. Ela recebeu pela faculdade do Recôncavo Baiano. Então, nossa pesquisa ela vai muito nesse sentido, e a gente compôs 3 sambas em homenagem, né? A Dona Dalva, Dona Aurinda e Dona Bete. Então, eu acho importante falar sobre isso, né? Que a Yayamacembe é bem isso, né? A gente tenta seguir com
com essa tradição do samba de roda da Bahia e com a inovação das nossas composições, né? Nossa cara, nossa releitura, né? E aí a minha pergunta para a Márcia, ela já respondeu, né? Porque eu enquanto leiga, né, da política, eu sempre tenho alguns questionamentos na minha mente, assim, mas por que é assim? Por que é assado, né? E você já respondeu, né? Porque é uma luta, né? Tem a elite que não quer, uma outra parte que quer, e aí eu moro aqui no Vale do Capão, você perguntou se é perigoso, aqui ainda não é perigoso, aqui é muito tranquilo. Eu posso sair da minha casa, deixar a porta aberta e voltar horas depois, é bem tranquilo. Mas, no entanto, a gente percebe assim que não tem nada para os jovens, né? Os adolescentes eles já começam a ficar perdidos, não tem nada. Então, assim, a gente vai para São Paulo e vê a quantidade de SESCs que tem, né? Eu sempre falo, gente, quem inventou o SESC já está com o céu garantido, porque é um lugar que faz bem a muitas pessoas ao mesmo tempo, né? É um lugar de saúde. E aqui no Capão não temos, né? A gente tem um circo do Capão que tem quase 30 anos, que também é um lugar legal, mas é isso, não tem um espaço, não tem uma quadra poliesportiva, entendeu? Não tem coisas básicas. Aí a gente pensa assim, poxa, por que não chega, né? E aí teve uns anos atrás que chegou 300 mil reais para a escola, e eles fizeram aquela pintura de fachada e sumiu com dinheiro. As professoras fizeram passeatas. E é isso. Eu moro no interior da Bahia e a gente toca muito nos interiores também. E a conversa é sempre essa, né? Que as prefeituras roubam muito, né? O dinheiro. E geralmente eles roubam de onde? Da cultura. Então vai ter o São João, que o São João é forte na Bahia, né? Aí várias pessoas comentam, falam assim, nossa, eu tive que assinar que eu recebi 50 mil, mas eu recebi 15. Entendeu? É a forma como as prefeituras fazem, tipo, você quer tocar aqui, mas você vai ter que assinar uma nota. Então, assim, que luta, né? É uma luta. E esse dinheiro sai da merenda, geralmente eles roubam da merenda, da cultura, da escola. Aí você fala, poxa, os lugares mais importantes, né, que são mais preciosos, que é a educação, como você mesmo disse, né, educação, cultura, são os lugares que são mais prejudicados, né? Eu ia te perguntar, na verdade, isso, né? Por que esses direitos femininos, como o aborto, é tão óbvio, e por que não acontece? Aí você me respondeu, é porque tem uma elite que é contra, e é uma luta, né? Era essa pergunta que eu ia fazer. Me parece sempre que é um instrumento de dominação, né? Assim, quais são os meios de que as coisas continuem sendo como são, né? De estabelecimento do status quo, assim, a gente mexer com poder, a gente está mexendo com dinheiro, está mexendo com algo muito valioso para as pessoas que estão que dominam o nosso país, dominam o mundo, né? E, no entanto, a gente está falando muitas vezes não em nome do poder, não é em nome do poder, é em nome da igualdade, é em nome da diversidade, em nome da representatividade, em nome... eu acho que representatividade é uma palavra muito interessante, porque ela representa equilíbrio, né? O que se deseja não é estar acima de qualquer sociedade, se deseja distribuição, né? Se deseja justiça nesse sentido de que cada um tem a sua voz, né? De que quem está governando realmente represente a média do que precisa ser feito, né? Um pouco, é uma conta meio difícil, obviamente, de se fazer, mas o que se deseja é uma média, né? É um pouco para cada um, é uma distribuição de poder, distribuição de vozes, né? De que as vozes estejam equalizadas um pouco mais. Então, representatividade, eu acho que é uma palavra assim que eu acho que tem me emocionado, né? Uma busca mesmo, assim, no sentido de que não se deseja tirar totalmente alguém de qualquer posição, e sim somar forças, porque eu acho que justamente o equilíbrio ele vem do feminino com o masculino, ele vem de uma junção também de outros gêneros, ou não sei, né, de outras representações
que somadas vão, de fato, Isso mesmo. fazer sentido na realidade, entendeu? De uma sociedade. É isso mesmo, acho que as falas de vocês são muito potentes, né? E eu acho que é isso. Quando a Ana fala, né, nós vivemos numa luta de classes, cotidianamente, né? Há diferenças de classes. Não há dúvida que há uma disputa pelo fundo público, pelos recursos, inclusive pelos recursos naturais, né? E olha a nossa história. Quem é que teve poder sobre a terra, sobre as matas, os rios, as florestas, não é? De novo isso se repete. Quer dizer, nós somos capazes de expulsar simplesmente os indígenas, né? Nós somos capazes de expulsar os quilombos, né? Os afrodescendentes todos. Então, isso, né? Essa é uma luta permanente. E nesse contexto, as mulheres, né? Mais uma vez, elas são, né, enfim, quem que viveu, né, ali a situação da escravidão, né, como é que isso representou para a vida das mulheres mesmo, como é que elas saíram disso, né? Embora Princesa Isabel tenha assinado a Lei Áurea, mas olha quanta luta e quanta coisa ainda acontece. Pensar que a gente ainda tem trabalho escravo, pensar que a gente ainda tem mulheres, né, com dupla, tripla jornadas de trabalho, sem poder dividir, sem poder partilhar, como a Verônica estava dizendo. Então, acho que esse é um mundo que a gente não pode passar despercebido. Então, Ana, um apelo até que eu faço, quando a gente diz, né, eu não sou muito da política, claro que uma coisa é a vocação para você, né, ter funções, ter cargos, ter mandatos, se colocar assim. A outra coisa é que o nosso cotidiano ele é permeado pela política. Né? A política é o sentido da vida própria, da convivência, da palavra. Quando você faz uma pergunta para alguém, né, isso tem aí um sentido. A resposta que vem, né, ela sempre tem significados. Então, vocês sabem muito, muito mais do que eu, que são estudiosos nisso, né? Assim, o peso da palavra, da voz, né? Então, você está na Bahia, a nossa ministra da Cultura é a Margarete Menezes, não é? Quer dizer, é preciso, e isso também o próprio presidente fala, como a luta de classes ela é permanente, como nós temos disputa em todos os sentidos, no Congresso, em qualquer lugar, né? Se vocês não se organizarem, pedirem uma audiência, se mobilizar, mandar ofício, isso que você falou é muito grave, né? Porque vai se perpetuando, que as pessoas se sentem e são exploradas, extorquidas, né? E já tem um sentido quase que banal, naturalizado, de que é assim mesmo. Então, que não vai mudar. E vai mudar, pode mudar, se a gente se organizar, né? Quando você fala do SESC, interessante, porque o meu primeiro emprego, quando eu tinha 18 anos, foi no SESC, aqui em Londrina, né? E, de fato, a gente saía já fazendo as ações de saúde, de cultura, eu fiz estágio em serviço social numa empresa via SESC, né? E o SESC, ele integra o Sistema S. O Sistema S, ele é público, ele é misto, né? Porque ele é paraestatal. O orçamento, inclusive, do Sistema S, quem sempre aprovou foi o ministério onde a gente trabalhava, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E era agora, muito recente, é de 20, 30 anos para cá, que a gente começou a ter acesso. A população não tinha acesso ao Sistema S. Os critérios que se punham no SENAC, no SENAI, no próprio SESC, vocês lembram quando o ministro Fernando Haddad quis pôr gratuidade de ensino no SESC, ele foi ameaçado de morte, porque também no Sistema S tem uma elite, e uma elite, né, dos empresários que mantêm, que contribuem, que querem que as benesses, os benefícios sejam deles. Mas não pode ser assim, né? Isso deveria ser dividido, dividido com critérios, né? Dividido com sabedoria para atender todo mundo.
Então, o Sistema S é um grande recurso que a gente tem muito dinheiro, né? Agora, depois com o golpe, isso ficou tudo totalmente desestruturado, porque a gente conseguiu muita coisa, a gente conquistou muita coisa. O ProJovem, o Pronatec com a juventude, tudo via o Sistema S, e depois isso acabou. Mas isso agora precisa, o Senac, o Sebrae, imagina, o Sebrae tem um potencial, né, imenso de pensar a cultura, o artesanato, a produção, e é isso mesmo. Então, reivindicar que tenha serviços aí é fundamental e é possível isso. Agora, vocês têm que ter essa ação, que é uma ação política, de telefonar, de mandar WhatsApp, de escrever, né, de reivindicar, de mandar uma mensagem para um deputado e falar, nós estamos aqui em, como é que chama? Capão, Vale do Capão, né? E nós queremos, precisamos, vamos fazer isso, né? Se a gente não agir assim, a gente vai ficando e vai se embotando, e as políticas públicas são fragmentadas, né? Então uma não conversa com a outra. Se a educação, a saúde, a cultura, o esporte, a assistência social, segurança alimentar e nutricional conversassem mais, nós já estaríamos num outro patamar, né? E isso depende muito de nós também, né? Então, acho que é muito legal, assim, essa oportunidade. Eu vou até, tendo oportunidade, eu vou até falar com o pessoal da cultura, né, sobre, assim, como é que está isso, né, assim, como é que... Porque antigamente também só tinha acesso ao recurso público ou os grandes artistas, né, ou as grandes empresas da música, da arte, do cinema, de tudo. Né? Depois veio a Lei Rouanet, nós lutamos por ter mais acesso, e isso tem que voltar, né? Quer dizer, voltou bastante já. Aqui em Londrina nós temos festivais de música, de teatro, de dança, né? A cidade sempre foi incrível. Nesse período, depois do golpe, acabou tudo. Agora está voltando, a partir do ano passado começou a voltar, né? Os festivais começaram a voltar. E isso muda a cidade, mexe com a economia, mexe muito com as mulheres, mexe com a juventude. Então, eu assim, acho que a gente pode avançar muito, mas isso exige de nós muita participação, muita consciência política, e dá trabalho, né? Mas é isso. Eu achei que eu fosse ouvir um chorinho aí. Como é que é, ô Jader? Ninguém vai cantar aqui para nós, não? Eu acredito que sim, acho que já tem uns instrumentos aí do ladinho aí, né, Ana? A Ana tem um pandeiro, a Verônica tem um violão. Canta, Verônica, você canta tão lindo. E toca eu estou saindo de uma gripe danada, mas por acaso estou com o violão aqui, sim. Então vamos lá. Vamos lá, então. E, Márcia, enquanto você falava, eu me lembrei da Kátia, da Secretaria-Geral, vou encaminhar para ela, reservar espaço na COP30, viu? Para a expressão cultural de mulheres. Isso mesmo. Enquanto a Ana falava, também eu me lembrei das quebradeiras de coco, babaçu, que elas quebram cantando também. Isso, que legal. Vamos ouvir, então? Vamos ouvir. A foto é linda como encontro, e as filhas são frutos desse imenso amor. Foi milagre, segredo de Babalao, o sonho alto que se conquistou. Extraverso, controverso é o que vem depois, indo direto aos fatos, é caricato, cenário geral. Homens mantendo a rotina normal, mulheres equilibrando o restante dos pratos, várias camadas de carga mental, restos da lógica patriarcal, presos no espaço-tempo, a história segue sendo de preservação da espécie animal, não leve a mal, ou leve resenha moral, que te carregue, cê cobra coral, saca, rever, pesar, saber, antes que se entregue. Muito bem. Muito bem, legal, muito bom, parabéns.
Obrigada. Essa é foto linda que está nesse disco, né? Justamente assim, começando a temática. Eu acho que ela tem o discurso e tem que ter a leveza. A gente tem que ter essa leveza, eu acho, ainda, de conseguir dialogar, né? Uma experiência que eu tive recente agora tem sido... A gente sabe que São Paulo, a cidade de São Paulo, mas acho que no Brasil isso está meio alastrado, uma especulação imobiliária muito forte, né? Mudou o plano diretor aqui, a partir dos 600 metros lá de distância do metrô, isso tudo mudou bastante o panorama da cidade, e está mobilizando muita gente, né? Está tirando muita gente de São Paulo, tirando muita gente dos seus bairros, tirando muitos prestadores de serviço das suas pequenas casas, está mudando muito o padrão, abrindo espaço para grandes empresas muito mais do que para os pequenos, né? Então, é uma estrutura toda que está sendo mobilizada para pior, na minha opinião, a partir dessa situação da especulação imobiliária. E a gente aqui resolveu se juntar no bairro por conta de um bosque que a gente está perdendo, que é dentro de uma área privada, mas que vai virar um empreendimento também, se Deus quiser não vai virar, mas é muita dedicação, né? Isso que eu queria comentar, assim, que eu acho que sem a gente se mobilizar nesse sentido individual mesmo, do nosso próprio tempo, que eu acho que aí tem um embate com o momento que nós vivemos também, de muita luta, né? Eu, justamente, com um filho, com 2 filhas, com um trabalho, de que momento você tira esse tempo para se mobilizar e se juntar a outras pessoas, mas ele precisa existir, né? Acho que cada um está tentando também se revendo para que a gente volte a ser também seres mais coletivos e assim, distribuir um pouco essa responsabilidade, que acho que foi uma fala importante também que a Márcia trouxe agora, né? Vamos assumir também um pouco para a gente essa responsabilidade. Bem lembrado, Verônica. Outra boa demanda para a COP30 aí para a Kátia lá, as políticas urbanas e a sustentabilidade ambiental. Ana! Eu só queria falar com a Verônica que quando ela tocou, eu não conseguia ouvir o violão. Você tá com aquele negócio de tirar ruído? Puxa, não deu para ouvir o violão? Não. Mas deu a voz, fez uma capela para nós Puxa maravilhosa. vida, que chato. Eu não estou com aquele de tirar ruído, hein? Caramba. Ah, então tá. Então tá. Quer testar o seu violão antes, então, para a gente ver se o seu sai? Também não está vindo. Não? Não, talvez seja um sistema de gravação. Baixinho. Bem baixinho? Ah, que pena. Faz diferença. Você não está com o microfone. Você não está com o microfone, né? Tá de ouvido. Está direto. Um negócio que tira o ruído, que tira o som, né, do violão. Mas eu não estou com isso também. Não, mas já faz logo a capela, já é melhor para ficar com a referência correta. Na produção do programa vai a gravação original. Acho que é mais um papo entre a gente aqui, graças a Deus, porque eu estou saindo da pior gripe da história aqui, que passou pela minha casa, assim, pegou uma, pegou outra, me pegou meu marido, pegou de novo, já estamos na 3ª rodada. Gente, obrigado. As considerações finais agora, um abraço, um agradecimento. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, de ouvir vocês. Muito obrigada pelas trocas também que a gente pôde ter. E que bom que existem mulheres como vocês, homens como você também, que abrem esse espaço, né, que é mais natural para vocês terem e que a gente precisa ocupar junto. Muito obrigada. Obrigado, Verônica. Ana? Qual a dúvida? Saiu o som agora? Saiu. Então eu vou fazer a consideração final, você fala e toca para nós, pode ser? Depois você olha no seu microfone, tem assim, cancelamento de ruído, aí eu tirei. Que ótimo. Então, gente, também da mesma forma que a Verônica, né, a Ana, a Jader, eu agradeço muito, foi um dia muito bom, acho que a gente está vivendo esse Dia Internacional da Mulher,
com muita dignidade, cada um na sua área, cada um nos seus sonhos, e eu quero dizer que eu quero conhecer mais vocês. Eu já entrei no YouTube, já ouvi tanto a banda da Ana quanto a Verônica, foi muito bom, vou espalhar isso, e é isso, né? Que a gente continue firmes na nossa luta, na nossa resistência, nos nossos sonhos, porque, né, o mundo precisa, as futuras gerações precisam de um mundo com equidade, com solidariedade, um mundo onde não haja absolutamente ninguém passando fome, ninguém na miséria, ninguém se sentindo não pertencente a essa sociedade. Então, foi um grande prazer conhecer vocês, e a gente vai continuar na luta, e quem sabe vai se encontrar por aí, tá bom? Um grande beijo para vocês. Obrigada, viu, Jader? Obrigado, um abraço, Márcia. E vamos encerrar, então, ouvindo Ana, um solo da Ana com os agradecimentos. Eu vou mostrar uma música que eu fiz para Mestra Aurinda do Prato, da ilha de Taparica. Ah, que legal. Senhora mãe do candomblé, batuca na areia, oh, tem samba no pé. É marisqueira desde menina, amola a faca no prato, é Dona Aurinda. Mensageira da linhagem de Angola, chama os caboclos pra roda, pra dançar a noite inteira. Seu umbigo tece fios de ouro, o seu sangue esquenta o couro, menina anciã que vadeia. Ah, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Só agradeço. Parabéns, valeu. Muito bonito, obrigada, Ana. Encontrar vocês, conhecer vocês. E eu quero assistir vocês no Sesc, aqui em São Paulo, Sesc Bom Retiro, vou fazer essa ponte. Vou te mandar o cartaz. Por favor. Tá bom, obrigada. Valeu, gente. Valeu, Obrigado. obrigada. Até logo, Beijo. Jade. Muito obrigada. Obrigada, Beijo. beijo, beijo. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.